Eu vou chamar aqui no estúdio o Elivaldo Barbosa e Paula Sampaio para a gente já começar a trazer as informações da política aqui para nós. E também Sávia Barreto, falando direto de Brasília, porque teve projeto importante sendo aprovado na Assembleia Legislativa. E discussão também em torno da ajuda para parlamentares que são suplentes, mas que estão no exercício da função. Tempo real. Tempo Real. Oferecimento HB20 nova geração. Passa na Green City e surpreenda-se. Noroeste, as lojas que vendem moda. Carvalho Super, feito para a sua família. RS Material Elétrico, a solução que te ajuda. CRO, para você que já é superior. Vou saudar Elivaldo Barbosa, que se junta a nós. Elivaldo, boa tarde. Muito boa tarde, Joelson, Paulo, que já está aqui no Jornal do Piauí. Boa tarde para você que acompanha a nossa edição de hoje do Jornal do Piauí. Elivaldo Barbosa se junta a mim e Paula Sampaio, que já estava aqui conosco, e, claro, Sávia Barreto, que fala conosco, direto de Brasília. Sávia, boa tarde para você. Boa tarde, ótima tarde, melhor agora, bem acompanhada dos meus queridos amigos Elivaldo, Paula, Joelson e, claro, o nosso telespectador da TV Cidade Verde. Só falta ontem, Sávia, mas agora estamos juntos, está tudo resolvido. Agora, Sávia, você traz informação para nós sobre essa apresentação de pedido, né, de deputados suplentes que querem uma ajuda de custo para manter as suas atividades na Assembleia Legislativa similares à dos deputados titulares. Como é que é esse pedido? Por que esse pedido? Não é uma coisa automática quando se assume uma cadeira na Assembleia? Não, eu recebi essa informação ontem, Joelson, e aí fui checar com as minhas fontes a respeito desse requerimento, exatamente o que é que os suplentes estão demandando na Assembleia Legislativa. E aí minhas fontes ficaram meio assim, não é nada demais, mas eu insisti, pressionei e consegui as informações. É o seguinte, os suplentes, eles querem ter no início do mandato uma ajuda de custo muito parecida com a que os deputados federais aqui em Brasília, eu estou aqui na Câmara dos Deputados, eles têm direito no início de mandato, que é justamente para poder fazer mudanças, enfim, se restabelecer dentro dessa nova estrutura. Os suplentes da Assembleia Legislativa não têm esse recurso semelhante ao que os deputados federais têm e que outras assembleias também têm. Então, eles fizeram o quê? Um requerimento solicitando, e aí inclui o deputado Ziza Carvalho, a deputada Simone Pereira, o deputado Hélio Rodrigues, enfim, esses nomes que assumiram agora na Alep. Agora, o diferencial que eu acho que realmente chama a atenção é essa organização dos suplentes, porque eles sempre atuaram muito de maneira independente. Então, quando eles se somam nesses esforços, eles terminam também, de certa forma, dissipando os desgastes de fazer uma cobrança. Então, assim, não é o suplente A ou o suplente B, é o grupo de suplentes e aí o peso é maior e muito provavelmente também o retorno e a resposta é maior, porque é uma pauta que termina sendo também um desgaste, né? Deputados querendo mais recursos, mesmo que seja algo legal e justificável dentro do mandato parlamentar e que tenha aí um histórico em outras casas legislativas, mas não deixa de ser um desgaste também político. Então, eles se unem como um grupo e fazem essa cobrança. Foi isso que a gente apurou. Coloquei hoje cedo na minha coluna no cidadeverde.com, Joelson. Como você disse, não é que seja legal, também pode até ser justo, mas geralmente é o tipo de pauta que não é muito popular. É o que está dizendo aqui a Sávia. E a Paula conversou hoje com o Ziza Carvalho, o deputado Ziza, a respeito dessa situação, né, Paula? Exatamente, Welson. Como a Sávia falou, o argumento dos suplentes que protocolaram esse projeto de resolução é de que é somente uma adequação ao que já é feito no Congresso Nacional. Só especificando, esse subsídio, essa ajuda de custo que os deputados pedem, ela equivale ao valor de R$29 mil, ou seja, ao salário que hoje recebem os deputados. Esse valor ele é dado tanto no início, ali quando o deputado assume o mandato, bem como no final também do mandato. Os deputados protocolaram esse projeto, hoje ele foi analisado na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, mas não avançou, Joelson. Uhum. O presidente da comissão, o deputado Francisco Lima, pediu vistas do projeto, ou seja,
ele quer que a Procuradoria da Assembleia avalie a matéria, uma vez que há um impacto financeiro também ali para casa. Então, o projeto permanece na CCJ e o deputado Ziza Carvalho explicou para a gente exatamente o que é que os suplentes reivindicam com esse projeto. Vamos ver. Na verdade, é apenas adequar o regimento interno desta Casa ao regimento interno do Senado e da Câmara Federal, do Congresso Nacional, que prevê o mesmo sistema remuneratório que é feito no Congresso Nacional, pelo princípio da simetria constitucional, é feito pelas Assembleias Legislativas. O regimento interno desta Casa estava com uma redação equivocada, prejudicando os parlamentares que assumem o mandato na condição de suplente e, quando assumem com todos os deveres, direitos e prerrogativas de um deputado titular. Então, não pode ser menos que um deputado. Bom, tá aí, tá dada a explicação, Paula, em relação a esse pedido, né? Que, no caso, na prática, 29 mil mais 29 mil. Sim, conforme eu conversava com o deputado Ziza, ele informava que os deputados titulares hoje recebem esse valor quando assumem o mandato. O deputado ganha, assume o mandato ali em fevereiro, recebe esse valor de R$29 mil. E ali, quando finaliza o mandato após os 4 anos, recebe mais R$29 mil. Ou seja, é como se eles recebessem o salário dobrado nessas duas situações. Os suplentes, eles não têm esse benefício. Então, o pedido dos suplentes, dos 7 suplentes da Assembleia, um requerimento, como a Sábia falou, assinado por todos, o documento contém a assinatura de todos, pede isso, salvo uma única exceção, quando o suplente ele é convocado ali 2 vezes. Ele recebe apenas na primeira convocação. Na segunda, se for o mesmo mandato, isso não deve acontecer. Bom, Elivaldo, você fala sempre aqui para nós que o deputado suplente, ele é um deputado como todos os outros, tem o mesmo poder de voto, mas nem sempre ele tem as mesmas regalias, os mesmos direitos, né, em relação a gabinete, em relação a verbas também. Correto, é bem mais restrito, né? O objetivo é meio que equacionar isso. Exatamente, dar uma compensada, mas isso me parece eu diria, uma iniciativa mais política, um entendimento mais político do que propriamente se prender a um regramento. Porque, veja, por isso que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça pediu vistas, não é, Paula? Para dar uma avaliada com mais frieza, com mais cuidado nos aspectos legais. Porque não se pode, pelo que eu entendi aí, você estabelecer uma paridade de suplente de deputado estadual com novos deputados federais, porque os deputados federais são efetivos, eles vão assumir o mandato. Então, os novatos, natural que tenham esse incentivo. Isso foi em decorrência também de uma iniciativa do presidente da Casa, Arthur Lira, até para ter a simpatia dos suplentes para conseguir a reeleição lá em Brasília, né? Então foi mais uma decisão, digamos assim, com um tempero mais político. Então, é uma reivindicação justificada pelos suplentes que chegam. Agora é aquela história mesmo, né? Só quem sabe o que a diferença de suplente para o deputado federal estadual efetivo é que já foi as duas coisas, né? Daqui a pouco vamos entrevistar um, que já foi suplente e hoje é deputado estadual efetivo. Pergunta se ele tem saudade de quando ele era suplente. Agora, por analogia, Sábia, existe essa história da analogia. Por analogia, deveria ser um direito também conferido aos deputados estaduais, não é? Independente da forma como isso chegou na Câmara. Olha, há controvérsias, né? Mas eu achei interessante essa pontuação do Elivaldo, como sempre, muito espirituoso, porque, de fato, os suplentes, na prática, têm o mesmo voto, mas a gente sabe que existe um tratamento diferente, né? Eles estão ali, muitas vezes, por uma articulação também política para que possam ser empossados. Então, é uma situação um pouco mais vulnerável em comparação com a dos deputados efetivos, mas eles estão no direito deles de buscarem de forma conjunta e aí eles ficam mais fortes atuando em grupo, fazer aí essa reivindicação até para ter mais estrutura para poder iniciar um mandato aí com uma força, até porque a gente sabe que existe também nada oficializado, mas uma disputa também por gabinetes, por distribuição de gabinetes entre os efetivos, os suplentes. Então, em alguns casos, os suplentes entram mesmo só com o voto no plenário, praticamente, Joelson.